Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando a preparação do Flamengo para a estreia da Libertadores da América. O Flamengo vai jogar contra o Aucas no Equador e com certeza teremos mudanças na escalação, principalmente agora porque na última partida contra o Fluminense vimos o Gabigol na reserva. E os comentaristas aí do programa da ESPN Brasil analisaram e estão analisando aí a partida e nós vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você que se inscreva e ative o sino das notificações. Assim você estará recebendo sempre todas as notícias e as informações do Flamengo aí no seu celular e no seu computador, tá bom? Crédito desse vídeo vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil com link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Mas ele Continue. não é mais o treinador. Então... Não, é a que ela citou. Ah, tá bom. Pedro e Gabigol jogaram juntos, se deram Entendi. bem e foram campeões no ano passado. Eu acredito que essa insatisfação do Gabriel nessa temporada passa muito pelo mau desempenho da equipe como um todo. É um time que tá ruim, ele tá correndo, ele é um dos que mais corre no Flamengo. Agora, pelos números, tirar o Pedro, não dá para tirar. O Pedro se justifica e se paga em campo. Ganhou a posição, a gente sabe como ele ganhou essa posição, falava-se muito que não podiam jogar juntos. Agora, é o Vitor Pereira que tem na mão um time com uma qualidade técnica tão absurda, apesar dele preferir time com intensidade, né? Ele teria que ter ido para outro clube. É ele repensar a equipe. Se ele tem um time com uma qualidade técnica tão absurda, é encontrar uma opção de jogar os dois. Você não tem como tirar o Pedro e botar no banco de reservas, e você abrir mão de um Gabriel Barbosa no jogo é fundamental. Um cara que é matador, que tem presença em finais, é difícil, né? Cresce em jogos decisivos. Exatamente. Mas como é que é? Ele deveria ter ido para outro clube? Na semana passada a gente comentava agora aqui, a coisa né? tá acertando, né? Tá? Não, ganhou o Fla-Flu, ele teve mais sorte que juízo. Não, agora eu não entendi. Teve mais sorte que juízo. Deveria ter ido para outro clube? Não, porque ele fala tanto, a gente comentava aqui, acho que foi até o Prates ou o Breiler que falou na semana passada, ele prefere um time de intensidade física. Sim. Foi isso aí. Ele foi para um time que tem qualidade técnica. Pensou que ele deveria ir para o time do atletismo? Ele teria que ter escolhido outro tipo de esporte, né? Porque ele vai para um clube que tem uma qualidade técnica que muitos treinadores gostariam de ter na mão. Ah, mas está faltando a intensidade aqui, não dá para treinar. Falando sério, o ideal não é equilibrar? É equilibrar. Técnica, intensidade, Exatamente. parte física, emocional, Exatamente. tática. Não é isso? Exatamente. Sim. Diga, Fernando Campos. Então, eu acho que o Vitor Pereira ele enxerga futebol de uma maneira completamente diferente do Dorival. A direção do Flamengo, não sei se ela sabia disso, mas está sabendo, né? Analisando o que foi produzido durante a temporada. Um ponto forte que o Flamengo tinha no ano passado foi o quê? A dupla de ataque. E um Gabigol que em vários momentos consagrou o Pedro, né? Um jogador muito além só do gol. Um cara que começou a articular mais o jogo, ele tem uma ótima movimentação. Só que em um time mais estruturado isso foi possível, por mérito do antigo técnico. Também não vou ficar falando sobre o Dorival eternamente, porque... Parabéns, Ana. Muito bom. Isso agora já foi. O técnico, não, mas é verdade. É verdade. Senão fica aquele discurso, tá bom, né? Mas você está falando do Flamengo do Dorival. Sim, porque eu tô falando para chegar nesse ponto de Gabigol ou Pedro. Eu acho que o Gabigol enxerga que no momento... seria muito difícil ele conseguir se adaptar a essa posição que ele fazia na última temporada, essa função, né, saindo um pouco mais, articulando, porque o time não ajuda e o estilo de jogo do Vitor Pereira não ajuda. O que a gente tem até agora do Vitor Pereira no Brasil? Ele é um técnico que chega no Brasil com as credenciais de ser um técnico ofensivo, correto? Todo mundo falava isso. Sim. Só que desde os tempos de Corinthians, ele é um técnico que se mostra com dificuldade de armar uma equipe que trabalhe bem com posse de bola. Para mim, os melhores jogos que o Corinthians ele conseguiu produzir, como, por exemplo, na final da Copa do Brasil, não foi com posse de bola. Foi pressionando, acelerando. E agora ele começa a moldar um Flamengo mais com a forma como ele enxerga o futebol para o Flamengo em 2023, que a gente viu na última final agora, né? No primeiro jogo da final, em que o Flamengo pressionava bastante, pressiona alto, mas sem boss. Se fecha mais, mas é um time mais de velocidade, né? De transição. E isso tem potencializado o melhor jogador do Flamengo na temporada, que não é o Pedro, que não é o Gabigol, que não é o Arrascaeta, é o Ayrton Lucas, que é um ala. É um cara que está tendo o campo aberto para acelerar, para atacar o corredor. Eu acho que, no momento, é difícil, de fato, você encaixar um Gabigol e Pedro com a forma como ele enxerga o futebol.
que é um time que está tendo que trabalhar muito sem a bola e quando sobe tem que subir em velocidade para produzir para um 9. É sempre um jogo, às vezes, muito pelo lado do campo, com Ayrton Lucas, para você tentar achar o 9. E 9-9, o Pedro é mais. Se o Pedro entrega mais. Se o adversário anular o Ayrton Lucas, acabou o Flamengo? Eu acho que tem um problema. muito. O Flamengo não tem esse repertório ainda. O Flamengo, quando tem que ter a bola, ele não é um time ainda que está trabalhado para o Vitor Pereira para envolver o adversário. E vai precisar melhorar nesse sentido, porque o Flamengo é um time que, quando você fala em calendário, em 98% das oportunidades, o Flamengo vai precisar propor o jogo. Porque o adversário vai se fechar. Hoje vai ser um teste. A gente viu um Flamengo mais competitivo, e isso eu acho que avançou no primeiro jogo contra o Fluminense. Um time brigando mais, né? Um time que conseguiu utilizar bem o Ayrton Lucas, um pouco mais organizado defensivamente. Isso eu acho que avançou. Só que hoje eu espero o quê do Flamengo contra o Alcas? Amanhã. Que ele jogue. Amanhã, desculpe. Amanhã. Eu espero que o Flamengo jogue, eu espero que o Flamengo consiga ter um repertório ofensivo quando precisar ter a posse de bola. Eu acho que o Vitor Pereira até agora ele não conseguiu fazer com que a equipe evolua nesse sentido. Eu acho que a equipe ela acabou caindo muito de produção quando ela precisa jogar. Mas o Prates viu, mas porque o ele Prates perde falou, muito, ganhou do né? Fluminense, então evoluiu, o time tá voando. Em alguns pontos. Mas ele perde muito quando ele tira o Arrascaeta por questões físicas, isso já devia ter acontecido. E deixa o Ribeiro no banco. E deixa o Ribeiro no banco. Ele perde muito de criação, por isso que eu falo, hoje a gente não consegue ver o Flamengo como a gente já viu em outras temporadas, no sentido de propor o jogo, de reter a bola. Os principais jogadores que têm essa característica técnica no Flamengo estão no banco. Não tem articulador. Não tem articulador. Então, se ele perde a válvula de escape, que é única hoje do Flamengo, que é o lado esquerdo com o Ayrton Lucas e está fazendo uma bela temporada, ele perde o jogo do Flamengo. O Flamengo fica ali atrás, esperando conseguir enfiar uma bola para o Pedro, disputar entre a linha de zaga e fazer o gol. É um jogo de pouco repertório do Flamengo. O Flamengo não tem repertório nessa temporada. A visão que eu tenho é que é o Flamengo dependendo de um corredor único e só. Bola no Ayrton Lucas. Exato. O que a gente tem visto até agora... Por que o Fernando Diniz, ou o Fluminense do Diniz, deixou aquele espaço aberto para ele entrar e fazer 1-0? Foi um jogo abaixo do Fluminense. No primeiro Mas gol, também no tem muita segundo gol, circunstância de jogo aí, né? gol ele estava cercado, concordam gol, o comigo? Flamengo foi com a bola mais de um minuto, sim, trocando passe. mas quando a bola chegou no Ayrton Lucas, ele estava com jogadores Sim. tentando marcar e ele Sim. individualmente, Sim. mas no primeiro gol não, ele apareceu livre. Essa questão de tocar a bola, eu acho que o Flamengo ali ele conseguiu reter um pouco mais a bola, mas nesse lance você tem um chutão do Santos. Claro. Ele quebra a bola. Ele quebra a bola no Pedro, que o Pedro é um cara que é brincadeira o pivô dele, né? E aí depois, se a gente for analisar óbvio, você ficou 1 minuto com a posse de bola, né? Isso é o que eu espero do Flamengo, que ele consiga ter essa capacidade. Mas o gol, ele só sai por conta da individualidade do Ayrton. Do Ayrton Lucas. Porque ele encontra o espaço na individualidade dele. Tá jogando demais, é o melhor jogador do Flamengo 2023. É ótimo ter um Ayrton Lucas bem. É ótimo você, por exemplo, ter a possibilidade de um Felipe Luiz jogando ali como terceiro zagueiro e dando mais qualidade na saída de bola, como ele fez no segundo tempo contra o Fluminense. Só que é pouco pro que se espera do Flamengo. Tem uma condição para apresentar mais. Eu acho que tem que ter disso. condição. Sim. Acho que tem que ter um repertório maior. Tem muita coisa que deu certo na última temporada que não tá dando certo. O Ribeiro agora é banco. Era um dos melhores jogadores do Flamengo, foi pra Copa, gente. O Gabigol agora só pode jogar como 9. Senão é banco. Senão ele não se enxerga mais dentro da equipe. Então, assim, eu vi um avanço no trabalho do Vitor Pereira em alguns sentidos. Sem a bola, competindo mais, um time que começa a botar velocidade quando tem, mas... se reclamava também. Mas então não é agora eu vou defender o Vitor Pereira nesse aspecto. Mas não é a É o que característica todo mundo do elenco. reclamava. O Flamengo precisa marcar mais, o Flamengo precisa... Eu não tô Só que desmerecendo. ele melhorou de um lado e piorou do outro, é isso? Exato. Mas não é a característica do elenco, né? Ele tá jogando numa característica que não é. E aí ele tá botando muitos jogadores que são as peças principais, que seriam titulares em qualquer time no Brasil hoje, a maioria, tá botando no banco de reservas. Porque a ideia de jogo dele não se encaixa com o Everton Ribeiro, com o Gabi, com o Vidal. Enfim, a gente pode citar aqui alguns jogadores que não vai encaixar esse sistema de jogo. Só que esses jogadores especificamente são fundamentais para um jogo mais, como a gente queria dizer, de posse de bola, de criação Mas de ele jogada. estava jogando com esses todos e só estava perdendo. Porque o sistema de jogo dele não encaixa para eles. E A aí? diretoria tinha que ter visto isso. Porque esse estilo de jogo, ele se encaixa perfeitamente contra o Fluminense. Porque quando você vai enfrentar o Fluminense, você sabe que o isso a gente Fluminense vai vai ter ter mais que posse de começar a bola. ver. Você sabe. Sim. Porque é um trabalho de convicção do Fernando Diniz, a ideia de jogo dele. Então faz sentido, acho até que foi uma estratégia inteligente você esperar
para acelerar, Sim. atacar as costas da defesa, aproveitar os espaços que o Fluminense pode ceder, né? No momento que tem que correr para trás no contra-ataque do adversário. O problema é que eu tô olhando além do Fluminense, pro que se espera do Flamengo. Eu espero, por exemplo, uma resposta do Flamengo contra o Alcas por exemplo, amanhã. é outra história. Vai precisar jogar de outra forma. Eu não imagino o Flamengo no Maracanã. Vou dar um exemplo aqui, jogando contra o Goiás. Você imagina o Flamengo esperando o Goiás? Para sair em velocidade só com bola no Ayrton Lucas? Eu não imagino. Eu espero mais do Flamengo. Se esperar o Goiás, vai ficar um Mas é o que você aqui, falou, outro aqui. Não vai mais ter de jogo. 90% O Goiás dos também jogos. não vai sair. Mais de 90% dos jogos do Flamengo, o Flamengo vai ter que propor. E os principais jogadores e peças para propor estão no banco. Diga, Caco. Esse é o ponto que eu vejo da questão do Flamengo, se ele não jogou com o Fluminense de uma forma, não taticamente, mas de uma maneira, uma estratégia específica para esse jogo. Por isso que na Libertadores a expectativa e a curiosidade que a gente tem é como que o Flamengo vai jogar, independente até da formação, mas a atitude que vai ter dentro de campo, como é que ele vai propor o jogo, vai ficar mais com a bola. Mas é interessante, por mais que aquela troca de passes tenha sido com uma saída do Santos, enfim, que o Fernando falou, é um momento do jogo que tem o Felipe Luiz na zaga e o Gabigol está em campo. Ele está junto com o Pedro ali, né? Então, no equilíbrio, na montagem das peças, ele está ali. Agora, o aspecto principal para mim me parece que o Vitor Pereira finalmente está tendo a sua convicção e virando a chave para colocar o seu time dentro de campo. E com personalidade, na minha opinião. Porque, vejam bem, ele não tem o Bruno Henrique, que está machucado, e o próprio Arrascaeta, mas o Gabigol está no banco, o Everton Ribeiro, que é articulador, está no banco. Ou agora ele morre com as suas convicções ou ele sobrevive, porque mudar o time e ficar pensando em repetir o que estava sendo feito, ele veio para transformar, para fazer isso aí. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas que ele está fazendo uma transição de um novo Flamengo com 3 zagueiros, algumas mudanças, sobressaindo o Ayrton Lucas, colocando intensidade com os jogadores mais jovens para dar uma intensidade maior para o Flamengo, que é difícil de fazer isso porque no banco tem jogadores de muita qualidade. É interessante esse aspecto, assim. Eu vejo que pelo menos ele está colocando a mão do jeito que ele quer, a maneira que ele enxerga o futebol. Agora, todos os desafios que ele tem, tudo que se espera dele, nesse aspecto eu concordo em tudo com vocês aí. Rafael Prats. Então, eu acho que os companheiros falaram muito bem em relação à qualidade do elenco. A qualidade do elenco é indiscutível. Ele tem o melhor grupo de atletas da América do Sul. E como que ele vai usar esse elenco, aí é a discussão que a gente está tendo aqui. Né? Porque, às vezes, quem defende muito a parte técnica, a qualidade dos jogadores, você usar isso para ganhar os jogos, para formar um time que geralmente vai dominar o adversário, você muitas vezes pode pensar que o elenco está subvalorizado. Porque você está, entre aspas, trocando quem tem muita técnica, mas não tem, talvez, tanta velocidade, não marque tanto quando o time perca a bola. Você, por exemplo, em alguns momentos vai ter Everton Ribeiro e Gabriel no banco para jogar o Matheus França, que tem qualidade, mas é um jogador mais jovem. O Cebolinha, que tem qualidade, mas é um jogador que te dá jogo pelo lado do campo, geralmente. Então, assim, ele está indo por um caminho que eu acho que ele acredita mais. Que é o que nós vimos aqui no Brasil do trabalho dele. Privilegiando muito a parte física, privilegiando muito quem tem condição de aguentar marcar mais à frente, aguentar muitas vezes dividir. Fez isso no Corinthians também. Então, é o que ele fez no Corinthians. Agora, era um outro grupo de atletas. Era um outro grupo, um outro perfil. No Flamengo ele tem jogadores vencedores, consagrados de seleção brasileira, que no Flamengo são jogadores históricos. Né? Agora, Verdade. se me parece, tiver respaldo para isso, a torcida comprar o barulho dele, se os resultados ajudarem também, ele vai ter um cenário para trabalhar. Se os resultados não ajudarem, aí ele vai ficar com a convicção dele e vai sofrer, porque ele vai colocar gente muito graúda no banco. Eu não sei se ele vai voltar atrás nisso, não. A gente tem números do adversário do Flamengo, como destacou agora há pouco o Rafael Prats, é o atual campeão equatoriano, o Alcas, com altitude, né? Sim, né? Em Quito, né? Jogo em Quito. E números do Alcas nas 2 últimas temporadas. 65,7%. Aí um bom aproveitamento, 19 vitórias. Média de 1,66 gols por jogo. Bons números em 2022. 2023, caiu, hein? Mas no futebol em 2023, pelo menos nos números... É um começo ainda, mas já é um começo, né, Abel? E o Alcas tem como treinador o César Farias, que tem muita história na América do Sul.
trabalha no futebol sul-americano já há muito tempo, né? E levou o time para o título equatoriano. Né, desbancando a LDU, desbancando o Barcelona de Guayaquil, desbancando o Emelec, foi campeão equatoriano, então é um time campeão nacional que recebe o Flamengo em Quito amanhã. Sabe quem tá no elenco, né? O Otero. Sim, chegou esse ano. O Otero chegou, né? Tem o Luiz Cangá, que passou pelo Vasco de uma forma bem rápida na zaga, né? Tem o experiente lá, o Jefferson Monteiro, que jogou no futebol inglês, né? No West Brom, então... É esse o adversário que o Flamengo vai ter pela frente. Mas a expectativa é... A gente tá falando do atual campeão da Libertadores, né, gente? A gente tá falando do clube com um elenco mais caro, com um elenco mais poderoso do continente. A expectativa é que o Flamengo consiga mostrar mais, principalmente com a bola. Então, mas isso não entra em campo, né, dona? A gente tá falando do elenco mais caro, do que é mais técnico, do que tem mais opção, mas de um time que tá ainda tentando se encontrar com essa nova filosofia de trabalho que é do Vitor Pereira. E isso, querendo ou não, respinga, né? A gente está falando, você comentou muito bem, contra o Fluminense, era uma necessidade você, até por característica do Fluminense, dar a bola. Né? Até pela formação que o Vitor Pereira escolhe. Agora, contra o Alcas, como é que isso vai funcionar? Você vai jogar na altitude. Né? Você tem uma necessidade de correr certo. Essa intensidade, essa pressão, talvez não seja tão estratégica assim, de forma positiva para o Flamengo enfrentar o Alcas hoje. Tem que ser um jogo muito inteligente. O Flamengo tem condição e qualidade para ganhar do Alcas? Para mim tem, sem sombra de dúvidas. Agora vai passar muito pela estratégia que vai ser desenhada para o jogo de hoje. Tá muito pessimista, Natália. Não, mas a Natália tá com pontos interessantes. A gente tem de lembrar também, Abel, que depois da vitória no Fla-Flu, do primeiro jogo da final do Carioca, o Pereira deixou bem claro que vai mudar o time de um jogo para outro. Pensando de novo, a gente vai ficar naquela história da parte física. Mas ele vai mudar. Então essa pergunta Pedro e Gabriel juntos, talvez seja uma pergunta fácil de ser feita, mas difícil de responder. A gente talvez não tenha uma resposta a curto prazo. Ele pode optar pelo Gabriel amanhã e falar que a parte física pesou, não. Mas acho que eu acho que ele muda muito, Prati. Eu entendo ele pensar na parte física. Eu acho que um problema do Vitor Pereira nessa temporada é que ele muda muito e aí ele não encontra o padrão ideal. Aí ele não dá sequência para o time de fato se encaixar. Eu acho que esse é um problema. Às vezes um pensamento que ele é muito presente numa cultura de futebol europeu e é difícil você trazer isso para o futebol brasileiro. Eu acho que aí falta talvez até um conhecimento maior dele para que consiga potencializar o próprio trabalho dele. Eu acho que ele tem que pensar na parte física, mas em alguns momentos é muita modificação. É muita modificação no time do Flamengo e o time não consegue engrenar. Pelo menos eu acho, né? O Caco, eu vi você balançando a cabeça. Eu concordo nesse aspecto. Concorda, né? Porque claro que ele pode criar... Ele está mudando o sistema completamente de jogo. Parece que agora que ele está encontrando o time como ele gostaria. Taticamente, eu digo, as peças podem mudar. Mas como muda demais a escalação, isso num sistema europeu geralmente entrosa mais rápido, a cultura é mais rápida para esse tipo, tem competições que se joga de uma forma e outras de outra forma, com outras escalações, tu consegue fazer essa variação. Então é isso daí, nação. Essas foram as informações do Mengão agora cedo para vocês. Já vai nos comentários e arrisque o placar para essa partida. Vamos ver quem vence. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.